Olá pessoal, então a gente volta agora com o período composto ainda, tá? A gente viu nas últimas aulas o período composto e o período simples, a diferença entre um e outro. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre o período composto por coordenação primeiro. Depois nós vamos ver o período composto por subordinação e a diferença entre um e outro para que a gente consiga aprender legalzinho 100% sobre tudo que é isso, tá? Espero que vocês tenham conseguido responder a atividade das aulas anteriores, né, que era só sobre o período simples e somente sobre o período composto. Agora, então, vamos lá para a aula de hoje, que é sobre o período composto por coordenação. Então, vamos lá saber um pouquinho mais sobre o período composto por coordenação. O que é esse período composto por coordenação? Já deixo logo claro que esse período composto por coordenação, ele vai ser dividido também em período composto por coordenação das orações sindéticas e das orações assindéticas, tá? Teremos esses dois pontos a serem discutidos mais à frente. Então, vamos começar lá com esse período composto por coordenação, primeiro entendendo o que é. O período composto por coordenação nada mais vai ser do que um período que vai ter dois ou mais verbos, tá? Mais ou menos, vamos colocar aí dois verbos, que ele tenha dois verbos, e que um não vai depender do outro, tá bom? Então, duas orações que vão existir dentro desse período, mas que uma não há necessidade de existir somente com a existência da outra. Por exemplo, cheguei cedo e saí. Cheguei é um verbo, saí, outro verbo. Então, quem chegou cedo? Eu cheguei cedo. Quem saiu? Eu também saí. Esse verbo chegar e verbo chegou, ele vai ser um verbo intransitivo. Sair da mesma forma também vai ser um verbo intransitivo. O izinho que tem aí, né? Cheguei cedo e saí, ele vai ser uma conjunção. E essa conjunção ele não tem um valor sintático. Então, cheguei cedo. Esse cheguei que é um verbo intransitivo e o cedo que acompanha o cheguei, ele vai ser justamente o quê? Um adjunto adverbial, tá bom? Que vai estar acompanhando esse verbo. É um adjunto adverbial de tempo. Quando foi que eu cheguei? Cheguei cedo, beleza? Coisa que nós vimos há algumas semanas atrás, lá nos conteúdos que a gente viu. Gravei até alguns vídeos. Se vocês tiverem curiosidade, eu não tirei os vídeos da plataforma ainda. Deem uma olhadinha lá, beleza? Então, a partir dessa oração, né? Cheguei cedo e saí. São duas orações e elas são orações independentes. Ou seja, uma não depende da outra para existir. Cheguei cedo e saí. São duas informações que eu dou para quem está me ouvindo. E essa pessoa vai entender que eu cheguei cedo e saí, mas que uma oração não vai depender da outra. Por isso é que a gente chama isso de orações coordenadas, né? Período composto por coordenação. Porque eu te dou duas informações, eu tenho dois verbos, mas que eles não fazem parte, por exemplo, de uma dependência entre um e outro. Beleza até aqui? Mas e se eu trago, por exemplo, uma outra oração assim? Cheguei cedo quando ele pediu. Novamente eu tenho o verbo lá, né? Cheguei, verbo chegar, beleza. Pediu. Eu tenho então dois verbos. Depois ali do cheguei, a gente já separa. Eu tenho uma oração e quando ele pediu, eu vou ter uma outra oração, uma segunda oração. Quem chegou? Eu. Eu cheguei. Eu aqui desempenho a função de sujeito desenencial. Chegar vai ser o verbo intransitivo. Então, quando eu cheguei? Eu cheguei quando ele pediu. Essa segunda oração, né, quando ele pediu, ela vai desempenhar uma função sintática de acordo com a primeira oração. Essa segunda oração também vai desempenhar o papel de adjunto adverbial de tempo, tá? Relacionado ao cheguei, que é a nossa primeira oração. Então, o que a gente pode compreender com isso? Quando eu te dei aquele primeiro exemplo lá, né? Cheguei cedo e saí. Eu tenho duas orações em que eu desempenho o papel de chegar e depois eu desempenho o papel de sair. E que ambas as informações não vão depender uma da outra. Só que quando eu te dou o segundo exemplo, que é cheguei quando ele pediu, aqui não. Aqui eu já vou ter uma outra história. Nessa segunda oração, quando eu vou desempenhar uma função sintática na primeira, aí eu já não tenho mais uma oração coordenada. Eu vou ter uma oração subordinada.
Então, o exemplo 1, cheguei cedo e saí, é oração coordenada, e o cheguei quando ele pediu é subordinada. Então, recapitulando, as orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente, tá? Ou seja, a minha segunda oração não vai depender da minha primeira oração. Uma oração que eu digo aqui vai ser justamente o quê? Um verbo, tá bom? Beleza até aqui? E ainda, para classificar essas orações coordenadas, nós vamos ter duas opções de classificação. A primeira é a sindética e a segunda assindética. Vou colocar aqui para vocês. Sindética e a segunda assindética, tá bom? Sindética e assindética. O que seriam então essas orações sindéticas e assindéticas? Trocando em miúdo, sendo bem direta no que é um, no que é outro, as orações sindéticas vão ser compostas por uma conjunção, tá bom? Vai ter sempre uma conjunção nas orações sindéticas. Já nas assindéticas, nós não teremos uma conjunção dentro da nossa oração, dentro do nosso período composto, tá ok? Além do que nós podemos ter orações coordenadas sindéticas aditivas, orações coordenadas sindéticas adversativas e orações coordenadas sindéticas alternativas. Além das orações coordenadas sindéticas conclusivas e das orações coordenadas sindéticas explicativas, tá? Tudo isso está aqui e é o material que vai estar disponibilizado para vocês aqui no Classroom, tá? Então, essas são algumas das orações coordenadas.